Sabe por quê? Até hoje você não viveu aquilo que gostaria de ter vivido, ou o lugar onde você gostaria de estar nesse momento, porque você tem andado contra os planos para a sua vida. Então eu quero te dizer, entra e vai de encontro aos planos de Deus. Anda de encontro aos planos que Deus tem para a sua vida. Você tem estado longe de Deus, você não tem intimidade com Deus. A intimidade está em você ler a palavra. A intimidade está em você orar, em você buscar, em você cumprir os mandamentos de Deus. Quando fala em andar em direção aos planos de Deus, eu me recordo de José. Veja a história de José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi preso injustamente. Mas olha a grande virtude, a grande qualidade de José. José, ele perdoou seus irmãos, ele não guardou mágoa. José, ele foi preso porque ele cumpriu aquilo que Deus fala na sua palavra. José foi íntegro, reto em cumprir os mandamentos de Deus, em cumprir os princípios. Você tem cumprido princípios? Você tem ouvido aquilo que Deus te fala? Muitas pessoas vivem aquilo que não gostaria de estar vivendo. Sabe por que ela vive aquilo que ela não gostaria de estar vivendo? Porque ela não libera o perdão. Sabe por quê? Porque muita gente tem dificuldade em liberar o perdão. Perdão é difícil. Perdão é complicado. É difícil para algumas pessoas liberar o perdão. Então eu quero te perguntar hoje: você tem perdoado aquele que tem te ofendido? Aquele que tem feito mal para você? Ou você tem guardado mágoa? Ou você tem ficado irado com essa pessoa? Ou você tem querido de todas as formas devolver o mal que essa pessoa fez para você? Certa vez Pedro perguntou assim para Jesus: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não. Você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Então olha esse grande exemplo de José. Libere o perdão. Viva os planos que Deus tem para a sua vida. Quando você ir de encontro aos planos que Deus tem para a sua vida, quando você ir de encontro ao caminho de Deus, certamente Deus, assim como fez com José, Ele vai mostrar para você os planos, os sonhos que Ele tem para você, que são muito maiores, muito melhores do que o seu. Se Ele não te mostrar em visão, se Ele não mostrar em sonho, Ele te envia um profeta para falar o plano que Ele tem para a sua vida. Então, hoje, o último dia do ano, eu quero te convidar a refletir sobre isso e liberar o perdão, seja para algum parente, algum ente querido seu, seja para algum amigo, alguma pessoa do trabalho, mas libere o perdão. Vive os princípios, cumpra os princípios e certamente você verá. Hoje, através dessa revelação, Deus dá para a sua vida
uma direção para que você tenha uma mudança de vida, uma transformação de vida. E através da minha vida, por essa palavra, você recebe uma direção do Pai para deixar de viver tudo isso que você tem vivido. Quando você caminha em direção contrária aos planos da sua vida, você vive dessa forma. Muitas das vezes sem alegria, sem felicidade, sem contentamento. Mas quero te dizer, libere o perdão. Observe esse homem que Deus honrou e deu dupla honra para ele, pois no lugar onde ele foi injustiçado, por quem ele foi vendido, ele teve a oportunidade de ajudar. Quero te fazer uma pergunta. Quais são os propósitos que você tem para a sua vida? Quero te fazer outra pergunta. Você tem acreditado no que você vai fazer? Porque se você não acreditar, você não vai fazer. Você tem acreditado em você? Pois se você não acreditar, as pessoas também não vão acreditar em você. Acreditar é ter fé. Acreditar é olhar, não para o gigante que está na sua frente, mas olhar para a montanha. Certa vez o salmista diz: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Você tem olhado para o gigante ou você tem olhado para o monte, de onde virá o seu socorro? Certamente a montanha está muito mais alta, ela é muito maior do que o gigante. E certamente maior do que a montanha é aquele que é poderoso para medir a terra com a palma da sua mão. O Deus vivo, poderoso, o meu Pai. Então eu quero te pedir, quero te convidar a pensar sobre tudo isso, a refletir sobre tudo isso e ver que andando em direção aos planos de Deus, certamente você viverá aquilo que você nunca viveu. Um feliz ano novo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Ele seja a sua prioridade, que você possa ir de encontro àquilo que Deus tem para você e deixe de viver como você tem vivido até hoje. Não se esqueça, libere o perdão. Liberando o perdão, você está mostrando que você tem a presença de Deus, que você tem intimidade, que você tem o amor de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus está em você, você dá o perdão.